Tô testando o microfone, só um minuto, só um minuto. Tá funcionando, tá funcionando. Ô, meu povo, gente boa, estou aqui. Desde cedo tô trabalhando num vídeo que eu fiz ontem à noite. E dá muito trabalho, porque eu posto no YouTube, que é um formato, posto no Instagram, que é outro formato, TikTok é outro, qual é outro. E aí eu tenho que fazer servir. Às vezes um vídeo de 8, 10 minutos, eu tenho que reduzir em 3 minutos para que ele seja visível. Que ele seja viável no Instagram. Que sabe que depois que eu comecei a pensar nos formatos e, claro, gente, eu faço, eu gravo, eu estudo, eu volto, eu analiso, eu faço as edições, é tudo eu. Assim, desse jeito mesmo. Saio correndo, bato o escanteio, venho aqui, pá, cabeceio. E é assim que eu estou crescendo nas redes sociais. Mas eu digo a vocês, isso dá muito trabalho. Ainda bem que eu tenho aqui entre os meus seguidores quem sente essa empatia e estão me ajudando, né? Isto é acreditar. E quem acredita sempre alcança. E é por isso que eu estou há 7 anos neste ritmo aqui. E a vida não é fácil, porque você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para poder ter uma vida confortável, não é verdade? E isso tudo exige da gente muito. Eu tenho que descer já, porque eu tenho que fazer almoço. E já são agora 12 horas e 24 minutos. Mas eu tenho que comentar sobre os assuntos que estão circulando por aí. E um dos assuntos, claro, óbvio, são as taxações e os levantes dos demônios. O diabo tá solto, gente. E ele tem cara, tem voz, tem nome, personalidade. Chama-se Satasnauro. Ué, João, mas o Bolsonaro não estava preso em prisão domiciliar? Tava. Mas ele tem o rabo dele lá nos States. O tempo todo buscando sanções para prejudicar o Brasil. Haddad diz que a gestão Trump cancelou reunião com eles e culpa Eduardo Bolsonaro. Bem, primeiro de tudo, não tem como tirar a razão do governo Trump. Afinal de contas, fazer reunião com vocês, né, que é uma política abertamente anti-americana, não vale muito a pena você se encontrar para perder tempo para ouvir lorota. Criticar o Trump a todo momento, criação de moeda única dos BRICS para fazer frente ao dólar e etc. Se vocês não tivessem tantas políticas anti-americanas, quem sabe vocês seriam melhores recebidos. Tal qual eu e o Paulo Figueiredo, né, que logo agora, quarta-feira, estaremos de volta em Washington DC para mais uma rodada com as autoridades americanas. Então, fica a dica aí, Fernando Haddad. O último vídeo que eu fiz, eu falei a respeito dos governadores que se reuniram semana passada para pensar num jeito de capitalizar politicamente em cima da mentira. Ora, fake news funciona. E ainda que Eduardo Bolsonaro resolva dizer que tudo é culpa dele, que é ele está trabalhando, se reunindo toda semana com a equipe do Trump para pensar meios de mexer na coluna cervical, espetar na medula para paralisar o Brasil, ainda que ele diga todo dia, sou eu. Os governadores se reúnem, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, que é o chefe da quadrilha, com o Caiado e Jorginho Merda, e toda essa cambada se reúnem e dizem, é culpa do Lula, tá? É o Lula que não quer negociar. Sabe que Trump não está negociando a soltura do vagabundo. Isto é uma desculpa. A vingança do Trump em relação ao STF tem outras causas. Vocês viram o vídeo do Felca? Ai, meu Deus, eu confundo os nomes, gente. Aquele um que falou sobre a adultização. É um vídeo que viralizou e até o Constantine, filho do Satanás, fez um vídeo para falar mal da esquerda. Porque ele viu que o Felca viralizou e falou assim, opa, esse cara aí, vou pegar carona nele para falar um pouquinho de ódio. Destilar toda a minha maldade. E lá foi ele, fazer o seu videozinho pra tentar destruir a imagem do Felca. Se eu errei o nome, Felca, que Felca me perdoe e que os céus nos ouçam. Eu quero chamar a atenção do público por uma coisa. Eu não conhecia o tal do Felca. Nunca tinha visto nada dele antes. É impressionante como existem as suas bolhas nas redes sociais. O sujeito tem milhões e milhões de seguidores e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele gravou um vídeo chamado Adultização, que mostra a sexualização precoce de influenciadores. É um vídeo de quase 1 hora. E deu muita repercussão na direita. Começou a aparecer muito na minha timeline ali, né? Direto. E eu comecei a ver que logo depois começou a aparecer muito na esquerda também. Humberto Costa, Felipe Neto e blá blá blá. E eu comecei a falar assim, opa, será que a direita caiu numa pegadinha? Porque tá muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco. Porque... A grande verdade, gente, é que essa vagabundagem de extrema-direita só querem mesmo engajamento em rede social. E o ódio de Trump tem relação com estas plataformas que apreciam muito o faz-me rir. É o cash, dinheiro humano. Eles querem dinheiro e não importa o conteúdo. E eu acho estranho porque tudo que é crime fora da rede social deveria automaticamente, é um raciocínio simples, 2 mais 2, 4. Se é crime aqui, é crime lá. Mas lá eles não querem que seja crime. É crime.
Na rede social, eles não querem criminalizar. Vocês viram que o STF teve que votar essa matéria e teve uma pessoa que foi contra moralizar e colocar limites às redes. Direito digital. Como o limite tem que ter o casamento. A tua paternidade, você como pai, não pode fazer tudo. Você, enquanto marido, não pode fazer tudo. Ainda que você tenha um acordo ali dentro das quatro paredes, de um certo nível de espancamento consentido, mas se extrapolar, e se você acabar fazendo um mal maior, a justiça entra independente do gosto, do desejo do casal. Né? Às vezes o espancamento passa do limite e produz outra coisa. E isso acaba gerando prisões. Então você não tem liberdade total. Nem na sua intimidade, seu Zé Ruela. Claro que o terrivelmente Gospe, que é o ministro indicado de Bolsonaro, foi o único que votou a favor da pedofilia nas redes. A favor da liberdade plena para espalhar fake news. Foi lá ele foi o único que disse, não tem que liberar mesmo. E Felca denunciou a denunciou. E como as redes funcionam, os algoritmos funcionam para levar esse conteúdo até aquele homem doente daquela doença que, se colocada em prática, em vias de fato, se for a vias de fato, ele comete crime. Ainda que seja uma doença, a doença em si não criminaliza o doente, mas quando o doente pratica a sua doença, ele comete o crime de pedô. E este crime tem sanções previstas em lei para esse tipo de canalha. Quando eu digo doente, eu não estou passando panos, porque a doença em si não é crime. O desejo de assaltar banco não é crime. O desejo de fazer mal não é crime. Mas fazer mal é. Então, a doença que seja tratada, né? E não vai ele atrás dos algoritmos, né? Os algoritmos são assim, eles fornecem tudo que você quer. Se você quer ver só um tipo de conteúdo, nem que você não queira, se você só pesquisa por aquilo, aquilo vai aparecer o tempo todo na sua telinha. Você vai ser alimentado com aquilo, porque os algoritmos estão programados para dar lucro para o dono da plataforma. E Felca denunciou isso. E quando a gente pede regulamentação da internet, a gente está pedindo regulamentação para que criminosos sejam punidos. E o bolsonarismo é contra a regulamentação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está mais preocupado em defender o bolsonarismo, e diz que defende a Bíblia. Eu acho estranho, porque se você defender a Constituição, você já defende a Bíblia, porque a Constituição é social-democrata. Ela pensa em, por exemplo, erradicar a pobreza. É um desejo prescrito, previsto na Bíblia também. Mas não, né? É o capitalismo acima de todos. O lucro acima, mesmo e ainda que produza miséria. É assim que é, né? Então, gente, já deu 6 minutos e 49. Eu quero fazer vídeos mais curtos para que você não se chateie. Só para encerrar aqui. Tem que haver regulamentação na internet. Não dá para ficar assistindo vídeo de extrema-direita. Eu vi agora um deputado falando do quanto Bolsonaro está indignado com a injustiça que ele vem sofrendo e da preocupação que ele tem com o país. Eles têm uma narrativa. Se você tá nessa bolha, gente, se você tá dentro de uma bolha dessas que recebem mensagens de Constantino, de deputado bolsonarista, de pastor alienado, dessa gente doente, você vai adoecer. Eu digo a você, sai dessa bolha, pelo amor de Deus. E vai estudar alguma coisa, né? Apoie este canal se você puder. Dá uma força pra gente e eu vou embora que eu tenho pressa.